Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Sempre é um prazer, um privilégio de estarmos aqui para poder assim louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Nós vamos ouvir uma mensagem, meu amado, do tema que a gente tem trazido aos sábados pela manhã, atraindo a atenção de Deus. Hoje é minha vez, não é no sábado, mas eu quero pregar sobre este tema também. Foi um tema que eu propus lá para os pastores que têm passado, está pregando, e eu também me habilitar aqui pregar também nesse tema aí. Vou pedir aos irmãos, mesmo assentados, mas com reverência, a palavra do nosso Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 16, do 16 ao 26. Atos 16, do 16 ao 26, diz assim a palavra do Senhor. Só pedindo a você, meu irmão, compartilhe o culto desta noite, para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber, nem prática, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unânimes contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E, havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Nós vamos orar, pedir direção de Deus. Tem um pedido aqui da irmã Arlete, né, pedindo pela vida do irmão Carlos. Oração aí para Deus abrir a porta de emprego. Amanhã ele vai fazer uma entrevista. Vamos orar, meu irmão. Vamos pedir a Deus que Deus abençoe aí e tudo seja feito para a glória do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus. Muito obrigado pelos hinos que já foram entoados, pelas orações que foram feitas, e clamamos ao Senhor, ó Pai, também, ó Deus, por este momento onde vamos ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale a cada coração nesta noite, que o Senhor tenha total liberdade para nos ensinar. Clamamos ao Senhor pela vida do irmão Carlos, por essa questão do trabalho, ó Deus, já faz um tempo que está desempregado, que tudo seja para a glória do Teu santo nome. Abençoa a vida de cada irmão que está aqui conosco no templo, aos que estão em casa, da graça, da sabedoria e também entendimento da Tua palavra.
E perdoa, ó Pai, nossos erros, perdoa as nossas falhas, que são tantas diante de Ti, e que o Senhor nos ajude a cada dia nos lembrar que nós somos pecadores e o Senhor santo, que possamos nos arrepender de tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus amados. Atraindo a atenção de Deus, não é? Alguns pastores têm passado, têm pregado esta palavra, têm pregado nesse tema, e realmente tem sido uma bênção a gente poder ouvir a palavra do Senhor e ver que é possível sim. É como já disse alguns pastores, não há nada em nossa vida que possa chamar a atenção de Deus, mas é ao contrário, Deus muitas vezes que chama a nossa atenção, e não o que nós fazemos, né? Como disse alguns também, o que nós fazemos muitas vezes de errado, isso também chama a atenção de Deus. E quando chama a atenção de Deus, logo Deus quer aí nos corrigir. Mas eu quero pensar nesta noite, meu irmão, olhando na perspectiva de que realmente nós podemos chamar sim, ou atrair sim a atenção de Deus, assim como a vida de vários homens na palavra do Senhor, que chamaram a atenção, que atraíram a atenção de Deus, que fez com que Deus voltasse os seus olhos para ela. E é possível hoje, meu irmão, é possível a mim, é possível a você. Sim, irmão Rubiano, sim, meu querido. Quando a gente realmente nos propõe a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, meu amado, a gente vai tirar aqui algumas lições nesta noite aí, observando como é possível a gente chamar ou atrair a atenção de Deus. Geralmente os pais sabem muito bem disso, quando o filho quer chamar a atenção. E muitas vezes o filho faz algo ali para chamar a atenção do pai. E de tanto ele fazer, realmente vai chamar a atenção. E eu quero dizer para você nesta noite, o que nós fazemos aqui, quando nós viemos à casa do nosso Deus? Quando nós nos humilhamos de joelho. Você sabia, meu querido, que a melhor maneira de se orar é se encurvando, é se dobrando, é de joelhos no chão. Por quê, irmão Rubiano? Sabe por quê, meu amado? Porque isso mostra claramente nas nossas vidas que nós estamos nos humilhando perante aquele Deus santo, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Nós não temos a capacidade alguma, meu querido, de ficar tete a tete com o nosso Deus. Nós somos pecadores, Deus é santo. Por isso, meu irmão, a melhor forma de se buscar ao Senhor é de joelho. É de joelho. Não estou dizendo que as outras formas é errada, tá bom? Mas quando a gente nos humilha, meu amado, é a melhor forma. É a melhor maneira. E realmente a gente sabe, Deus olha para nós, vê realmente ali tem uma pessoa ali se humilhando. Vamos lá? Vamos ver, aprender algumas coisas aí, nesta noite, observando a vida destes dois homens, não é? Que realmente atraiu a atenção de Deus. Portanto, em primeiro lugar, meu irmão, para atrairmos a atenção de Deus, temos que ter uma vida, sabe de quê, meu amado? De oração. Uma vida que realmente mostra isso. E realmente é algo que chama a atenção de Deus, meu irmão. É algo que atrai os olhos do Senhor. Olha aí o versículo 16. E aconteceu que indo nós à oração. É algo realmente, meu amado, que vai atrair a atenção de Deus, sim, para o seu povo, para a sua igreja, para o seu servo, para a sua serva, para aquele jovem, para aquela jovem, para aquela criança, meu irmão. Vai atrair a atenção de Deus quando a gente realmente nos propusermos a buscar ao Senhor. Quando a gente realmente tem esse desejo de se dobrar. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, para nós realmente atrairmos a atenção de Deus, não pode ser somente aqui na quarta-feira. Não só pode ser no momento do domingo de manhã, num sábado de manhã.
É todo dia, meu irmão, é todo dia pensando nesta questão, é todo dia querendo realmente ter esse contato com o Senhor. Isso vai atrair a atenção de Deus para você. Vai atrair a atenção de Deus. Quando eu me propuser, quando eu tiver disposição. Você sabia, meu querido, que para buscar a Deus exige disposição? Muitas das vezes nós estamos tão indispostos, é tão cansado, um dia de trabalho muito árduo, chega um momento na nossa vida que a gente está, quando chega a noite, como diz alguns, nós estamos só o bagaço. Mas é ali onde Deus quer ver, mesmo estando só o bagaço, quando a gente dobra para buscar a Deus, Deus se alegra, meu irmão. E isso chama a atenção de Deus. Isso é maravilhoso, meu irmão. Sabe, meu querido, existem várias formas de atrair a atenção de Deus, mas essa de realmente se dobrar diante do Senhor, se encurvar diante do Senhor, é a melhor maneira. Eu quero ler alguns textos com você. Quero mostrar para você que realmente alguns homens chamaram a atenção de Deus por causa dessa questão aí da oração. E um texto que a gente acabamos de ler há alguns meses aí, Daniel. Daniel foi um homem realmente extraordinário. Um homem que realmente fez algo que chamava a atenção de Deus. Daniel tinha um compromisso, meu querido, com a palavra. Daniel tinha um compromisso com o Senhor, nada lhe impedia, nada, atrapalhava aquele momento de realmente, quando dava o seu horário de buscar ao Senhor, ele deixava tudo ali e ia buscar a Deus. Mas eu quero falar de uma situação que houve aí na vida deste homem, que levou este homem a buscar ao Senhor. Daniel capítulo 2, versículo 16 em diante. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a sua interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azaria, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus dos céus e falou Daniel, dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo e escondido e conhece o que está em trevas, com ele mora a luz. Aqui é um texto, meu irmão. Aqui é um momento onde o rei pede a morte de todos os sábios. E diz lá que vai um capitão, vai chamando, olha, vai morrer todo mundo. E esse capitão vai até Daniel, e Daniel sabe do caso, que o texto fala aí do sonho do rei Nabucodonosor, né, da estátua lá, e ele interpreta. Mas antes dele interpretar, ele disse: me dá um tempo, eu preciso buscar ao Senhor. Era exatamente isso que Daniel estava dizendo para aquele homem. Daniel não ia falar coisa a esmo, meu querido. Sabe, meu irmão, quer chamar, quer atrair a atenção de Deus, é oração, meu amado, é joelho no chão, é buscando ao Senhor, meu querido, aí vai chamar a atenção de Deus. Sabe por que muitas coisas são feitas no mundo em tempos passados, meu irmão? Porque homens e mulheres buscaram ao Senhor. Homens e mulheres que realmente dedicaram a sua vida à oração, meu amado. A gente sabe de vários feitos, sabe? Tempos passados, tempos remotos, conta-se uma história verídica
de que um homem tomava conta de um orfanato, só não vou lembrar o nome dele, eu li isso, tá? Como é o nome dele, pastor? Nome? George Miller, eu acho que é esse mesmo. Tomava conta de um orfanato e conta-se lá que pela manhã vai as crianças a este homem. Pergunta o que nós vamos comer hoje. Aí aquele homem, na sua sabedoria, disse o seguinte: vamos todos à mesa e nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus. E Deus vai suprir, meu irmão. Eu não quero contar mais a história ali, porque o nosso tempo não espera. Sabe, meu irmão? Quando a gente escuta coisas assim, quando a gente vê homens realmente devotados aí com sua vida de oração, e depois se você for lá em Daniel capítulo 6, do 10 ao 23, você vai ver outra situação lá, onde uns homens preparam algo para a vida de Daniel. E Daniel diz lá, quando sabe do edito assinado pelo rei, ele vai para a sua casa e vai orar. E vai buscar ao Senhor. Que dizer de Ana, minha amada? Que dizer de Ana, meu irmão? Uma mulher de oração. Uma mulher que vai ao templo aí amargurada, cheia, sabe, de amargura no coração por não ter um filho. E aí diz lá o sacerdote: por que você está embriagada? Ela falou: não estou embriagada, estou amargurada de alma. E diz lá, meu irmão, que após a oração de Ana, Deus ouviu. Quer atrair a atenção de Deus, meu irmão? Ore, busque ao Senhor. Sabe, meu querido, quando a gente fala de oração, meu irmão, a gente está falando de algo, de uma... Vou colocar aqui como uma arma, né? Uma arma muito poderosa, que muitas vezes a gente nem tem noção disso, do que ela é capaz. Como a oração é importante, meu irmão. Se você observar a palavra de Deus, várias vezes, o nosso Salvador Jesus Cristo, tendo comunhão com o Pai. Sabe, meu irmão, quando a igreja se propuser a orar, buscar ao Senhor, Deus vai agir em favor dela. Deus vai trabalhar em favor da igreja. Nós precisamos orar mais, meu irmão. Isso não é brincadeira, meu querido. Sabe, meu irmão, desculpe eu dizer aqui, mas parece que ultimamente nós estamos assim. Já ouvimos tanto essa frase que entra por um ouvido e sai pelo outro. Se tornou algo comum. Oração não é algo comum, meu irmão. É você sair do âmbito físico para entrar no âmbito espiritual. Só para os irmãos terem ideia. Lembra lá daquele homem lá, o soldado, o centurião? Jesus se maravilhou dele por causa disso. Porque ele saiu do âmbito físico e entrou no âmbito espiritual. Quando ele disse para Jesus: dize somente uma palavra e eu vou crer que o meu servo vai sarar. Foi exatamente isso. E Jesus disse: eu estou maravilhado, mas nem em Israel achei tanta fé. Sabe, meu irmão, a oração é isso. É nós sairmos do âmbito físico e entrar no âmbito espiritual. Realmente nós precisamos orar. Igreja do Senhor Jesus Cristo quer chamar a atenção de Deus, invista tempo em oração. Segundo, tinha mais coisa, mas a gente vamos pulando. Segundo, olha, tinha muita coisa. Segundo aí, quer atrair a atenção de Deus? Para atrairmos a atenção de Deus, meu irmão, temos que dar um bom testemunho. Qual é o testemunho que a gente tem dado, meu querido? O que as pessoas têm olhado para nós, igreja, vou citar aqui a nossa igreja, Igreja Batista Bíblica Maranata, situada na Rua Toledana, número 31. O que as pessoas têm falado da gente? Como as pessoas têm olhado para a igreja aqui, o que elas têm dito? Será que realmente as pessoas estão olhando para a igreja? Realmente ali tem pessoas que dão um bom testemunho? Olha o versículo 17 comigo, eu gosto sempre de colocar os versículos, porque realmente isso chama a atenção. Atos 16,
versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Vida que realmente mostrava um bom testemunho. Senão o demônio não ia falar aquilo, meu querido. Senão o demônio não ia dizer: esses homens aí são verdadeiramente filhos de Deus. Essa é a questão hoje, meu irmão. Qual o testemunho que nós temos deixado? O que as pessoas vão dizer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos da minha vida ou da sua vida? Quer atrair a atenção de Deus, meu irmão, aonde você for, aonde você estiver, seja fazendo qualquer coisa, dê um bom testemunho. Por quê, irmão Rubiano? As pessoas estão te olhando, meu amado. Ou você acha que não? Sabia, meu irmão, a sua atitude, a minha atitude, denuncia quem nós somos. Eu não preciso dizer que eu sou crente para as pessoas perceberem isso na minha vida. Você não precisa dizer. Você não precisa pegar o microfone, megafone? Megafone, e sair anunciando: olha, eu sou crente de tal lugar, de tal igreja. Não precisa. A sua atitude te denuncia quem você é. Aquilo a quem você serve. A sua atitude diz isso. Pessoas, muitas vezes, você já ouviu isso. Pela sua atitude, você é crente, não é? Sou. Lógico que sou. As pessoas identificam isso com muita facilidade, meu irmão. Sabe por que identifica com muita facilidade? Porque o nosso comportamento é diferente. Nós vivemos de uma forma diferenciada. E foi isso porque o Senhor nos chamou para ser diferente. No mundo de iguais. Que diferença vai fazer se o crente fizer as mesmas coisas que o mundo faz? Não faz diferença. Daniel, Neemias, Ezequiel, Joel, todos esses homens fizeram a diferença. Porque, meu irmão, eles deram um bom testemunho. E a igreja aqui, meu irmão, não é para a nossa glória não, tá bom? Mas eu ouvi de ímpio que a nossa igreja não tem bochicho. Testemunho. Aquilo que a gente fala, a gente mostra. Aquilo que a gente prega, a gente vive. Temos que realmente dar um bom testemunho. Quero que você volte aí um pouquinho comigo. Nosso tempo ali acabou. Eu vou ler esse texto, esse versículo. E vou para a última questão. Atos capítulo 9. Eu passei. Testemunho, meu amado. Quando a gente parte dessa vida, a única coisa que vai ficar de bom é aquilo que a gente fez. O testemunho que nós deixamos. Se foi um testemunho bom, as pessoas vão se lembrar. Mas se foi um testemunho ruim, as pessoas vão se lembrar também. Ok? Escutou do que o pastor pregou aqui domingo pela noite? Quero morar na igreja, criança, porque aqui na igreja meu pai é um homem bonzinho, mas em casa é terrível. Testemunho, meu amado. Testemunho, meu irmão. Você não está representando presidente, governador humano, não. Você é representante do embaixador, né? É melhor ainda, embaixador do céu, de Deus aqui nesta terra. Testemunho. 9. Você já vai saber de quem eu vou falar. 9, do 36 ao 43. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E, como Lídia era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram
2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas de roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. O que tem de mais aí, irmão Rubiano? A vida dessa mulher, meu irmão. Uma mulher que deu um bom testemunho. Uma mulher que realmente, com coisas simples da vida, por fazer boas obras, aquelas que eram viúvas naquele período, realmente tudo aquilo que ela fez realmente marcou, meu irmão. Aquilo que a igreja faz para a glória de Deus marca o ambiente, marca o local, meu irmão. É esse testemunho que nós temos que deixar aqui, meu amado, como igreja do Senhor, como representantes de Deus, meu irmão. É isso que nós temos que fazer, meu irmão. Quer atrair a atenção de Deus? Bom testemunho. Bom testemunho. Outro homem que deu um bom testemunho, eu tenho marcado aqui, mas a gente não vai ler. Sabe, meu irmão, Estevão. Um homem de um testemunho excelente. Não achava dolo naquele homem, não achava, sabe, coisa que podia condenar a vida daquele homem. E quantos homens não deram um bom testemunho, meu amado? Homens na nossa atualidade, homens contemporâneos nossos, que a gente sabe que deixou um bom testemunho, que marcou a vida dele. Eu gosto de muitos, mas eu quero lembrar você de um. O Billy Graham, aquele homem deixou um bom testemunho, meu amado. Aquele homem deixou um bom testemunho na face da terra. Se você ler a biografia dele, você vai ver lá quantas coisas que ele não fez. E realmente marcou a nossa geração. E por último, quer atrair a atenção de Deus, meu irmão? Dê um bom testemunho, ore. Quer atrair a atenção de Deus? Louve ao Senhor em meio às lutas. Não é quando ela passa, não. Quando passa, já passou. Você já está contente. Você já está alegre. Você já passou pelo vale da sombra da morte, mas é no problema. É no meio da luta que nós temos que louvar ao Senhor. Onde o irmão achou isso? Na Bíblia. Abra aí comigo. Atos 16, versículo 25. Mostra claramente. Esses homens aí chamaram a atenção de Deus porque louvaram em meio às lutas, em meio às tribulações. Eu não estou dizendo, meu irmão, eu não sou louco também de dizer que é fácil a gente louvar a Deus quando está tudo difícil na nossa vida. É complicado. Mas isso, preste bem atenção nas minhas palavras, mas isso não nos impede de realmente, em meio às lutas, nós louvarmos ao Senhor. Isso não nos dá o direito de ficar somente de cabisbaixo a vida inteira. Não, irmão Rubiano, não, meu querido. Por que não? Eu vou dizer para você, sabe por que não? Porque o meu Salvador, o seu Salvador vive. Ele não está morto, não. Ele vive, Ele é poderoso para reverter o nosso quadro. Então a gente não pode ficar prostrado em meio às lutas, não, meu irmão. Versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas
oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. Mas se você ler os versículos anteriores, você vai ver que esses homens apanharam. Esses homens foram chicoteados em praça pública. Mas isso não impediu, quando chegou perto da meia-noite, esses homens decidiram, tomaram a decisão de: nós vamos cantar a Deus, nós vamos louvar a Deus. É em meio às lutas, meu irmão. Igreja do Senhor. Tem luta, louva a Deus. Tem dificuldade, louva a Deus. Se esquece não. Lembra a tua alma, lembra a tua vida, lembra o teu lado espiritual. E sabe, meu irmão, quando esses homens aqui cantam a Deus e louvam ao Senhor, o que diz os versículos depois? O que Deus fez? Deus não fez um mover, agir na vida desses homens? Isso chamou a atenção de Deus, meu irmão. Agora você imaginou, meu querido? Se no momento da luta nós ficarmos só reclamando, vai atrair, que atenção nós vamos atrair de Deus? Uma murmuração. E murmuração, Deus não se agrada. Lembra lá dos 10 espias? Murmuraram. Deus se agradou? Não. Sabe o que Deus disse? Esses daí, nenhum deles vai entrar na terra. Nenhum. Me desagradou. Louve a Deus, meu irmão. Louve ao Senhor. Eu não sei qual é a sua luta. Eu tenho luta. Eu tenho problema. Eu tenho dificuldade. Mas isso não me impede de louvar ao Senhor. E eu nem fico reclamando o dia inteiro, meu irmão. Eu nem fico reclamando o dia inteiro. Porque se ficar reclamando o dia inteiro é murmuração. E eu sei que murmuração não agrada ao Senhor. Eu sei que vez por outra, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, não, viu? Eu sou pecador. Eu já falei isso para Kelly. Eu falo aqui para os irmãos. Vez por outra eu vou diante de Deus, eu pergunto para Deus o porquê. Porquê de algumas coisas na minha vida. Eu não vou perguntar para o pastor. Eu não vou perguntar para o Thales. Vou perguntar para Deus. Eu pergunto, meu irmão. Não é errado a gente perguntar. Não é errado você ir diante de Deus perguntar por que disso ou por que daquilo. É errado é você ficar murmurando toda hora. E Deus já deu a resposta, irmão Rubiano? Estou esperando ainda, meu amado. Estou esperando. Tinha muitos textos aqui, meu irmão, mas a hora já avançou. Quer atrair a atenção de Deus? Vamos de trás para frente. Louve ao Senhor em meio às lutas. Dê um bom testemunho. E ore ao Senhor. Pastor, pode vir, pastor, para encerrar? Pode encerrar? Vamos colocar em pé, meu querido. Eu gosto desse tema, viu? Eu tenho mais algumas mensagens com esse tema. Tema muito bom, mas deixa os pastores pregar. Pai, nós te louvamos. Nós te adoramos, ó Deus, que até mesmo nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, o teu Santo Espírito nos dá a alegria de louvar ao Senhor. Tu sabes, ó Deus, que não é fácil para nós seres humanos, mas o Senhor sabe também que é possível. Assim como a vida destes homens aqui mostraram, que mesmo tendo sofrido os açoites, vergonha pública, eles louvaram ao Senhor. Tu sabes que é possível a nós também dar um bom testemunho, mesmo muitas vezes sendo injustiçado. Mas o Senhor sabe que é possível a nós, seres humanos, dar um bom testemunho para que o teu nome seja exaltado, assim como a vida destes 2 homens. E o Senhor também sabe, ó Pai, que é bom para nós termos esse tempo de comunhão com o Senhor, tempo onde nós aprendemos a buscar mais o Senhor, a orar mais. E ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda a tua igreja. Que a tua igreja chame a atenção nesses requisitos que foram falados nesta noite. Sabemos, ó Pai, que tem outros, mas que o Senhor nos ajude nesses requisitos a chamar a tua atenção. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém?
Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha a alma, sábio é. Estamos encerrados. Tenham a todos uma boa noite.